Quem chega para fazer companhia nesta sua terça-feira, 17 de junho de 2025. Obrigado a você que até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais. 8 da manhã, depois do Primeira Hora, aqui nas ondas da RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Estamos chegando com o que de mais importante acontece em Campinas e região e com os destaques nacionais e internacionais com um time de jornalismo a postos, para você não perder nada de importante até às 11h30 da manhã, quando o noticiário esportivo toma conta da nossa programação com Carlos Henrique no comando do Nossa Área e todo o timaço de Carlos Batista. Eu sou o Heitor Fredo e a partir de agora convido a você para que participe também do nosso Manhã Bandeirantes, mandando a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto pelo nosso WhatsApp, liberado nesse instante em 19 97102 1493. 19 97102 1493. Com aquela devida cautela, com aquele devido trato, com o decoro radiofônico para que a gente possa girar a opinião do nosso ouvinte, trazer o que você está pensando, a sua informação, a sua prestação de serviços e assim também dar voz e informação a quem está conosco pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube com a transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, de Danilo Capucci na central técnica, com a coordenação do Gil Kleber. As últimas horas foram de acidentes registrados nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Para quem está conosco também pelo nosso canal do YouTube, você vai ver agora imagens de um caminhão que pegou fogo depois de uma colisão com outro veículo de grande porte na rodovia Anhanguera. O veículo carregado com madeira foi rapidamente consumido pelas chamas depois dessa colisão no trecho que passa pela cidade de Limeira, no quilômetro 142, pista sentido capital. A concessionária CCR Autoban confirma que o veículo carregava 74 toneladas de madeira. Ele estava saindo da alça de acesso, entrando na pista expressa, quando bateu na lateral de uma carreta que transportava açúcar. Com essa colisão, o cavalo mecânico do caminhão de madeira foi rapidamente consumido pelo fogo. E aí, estamos falando de um material inflamável, não demorou muito para que as chamas se espalhassem também pelo veículo e pela própria carga. Demorou cerca de 1 hora o trabalho do Corpo de Bombeiros, juntamente com os socorristas da concessionária. Mais importante de tudo é que o motorista não se feriu. Ele conseguiu descer do caminhão, conseguiu desembarcar da cabine antes que ela fosse tomada pelo fogo. O outro caminhoneiro, que estava na carreta de açúcar, teve ferimentos leves. Por conta disso, a Anhanguera ficou fechada por praticamente 1 hora. Foram 5 quilômetros de congestionamento na madrugada de hoje. Por causa dos danos provocados pelo incêndio, ainda foi necessário a remoção ser feita por um guincho especial. A carga não chegou a cair na pista, nem do açúcar, nem a carga de madeira. Mas pelo peso do veículo, pelas condições em que se encontravam os dois caminhões, foi necessária essa interdição também durante a retirada dos veículos da rodovia. Eles estão, neste instante, às margens da rodovia, em uma área onde fica ali um posto de combustíveis, então não estão atrapalhando a pista, não estão nesse momento provocando interdição de nenhuma das faixas. O motorista que segue agora pela rodovia Anhanguera encontra boas condições na pista sentido interior de São Paulo e na pista sentido capital apenas os trechos tradicionais de lentidão, passando por Jundiaí e também na chegada à capital paulista. Até por isso, a melhor opção para ir à capital é a rodovia dos Bandeirantes. O motorista só vai enfrentar dificuldade quando estiver chegando próximo às marginais. Já na rodovia Santos Dumont, um outro acidente foi registrado nas últimas horas
E nós também temos imagens ilustrando para você que está conosco no nosso canal do YouTube. Para quem estiver pelo rádio, se tiver a curiosidade de ver também as imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se não conseguir fazer agora, a nossa transmissão fica no nosso canal do YouTube. Só você clicar na aba ao vivo, voltar aqui no início da transmissão que você vai ver também o momento do atendimento por parte da concessionária que administra o trecho, a Apia Colinas. E ali, a dinâmica foi a seguinte: o acidente foi no trecho da Santos Dumont que passa por Indaiatuba e o motociclista está em estado grave. A motocicleta que ele pilotava, uma Honda CG 160, trafegava pela segunda faixa de rolamento, portanto a faixa de menor velocidade, quando o motociclista foi atingido na traseira por um veículo Polo e a moto ficou presa no capô do automóvel. Não foi possível sequer, naquele momento, retirar a moto que estava enganchada. É um carro de uma empresa de vigilância patrimonial, uma empresa de segurança, e isso provocou, claro, a queda do condutor dessa motocicleta. O motorista relatou para a equipe da concessionária e para a Polícia Militar Rodoviária, que foi ao local atender a ocorrência, que ele estava transitando pela primeira faixa de rolamento. Então a Santos Dumont tem duas faixas, a faixa mais à direita onde estava a moto. O motorista do carro disse que estava na faixa da esquerda e ele mudou para a faixa da direita para dar passagem para um carro que estava acelerando, dando sinal de farol alto. E ele não percebeu a motocicleta que estava à sua frente. Só viu a luz de freio e uma luz indicadora de direção ligada. Diz que não teve tempo hábil para a freagem e atingiu a traseira do motociclista. O condutor passou pelo teste do bafômetro, padrão para ocorrências como essa, e o teste deu negativo. Então ele não havia ingerido bebida alcoólica. Mas a dinâmica relatada por ele mesmo aponta que foi ele o responsável por esse acidente. O veículo foi liberado por um guincho particular, a motocicleta foi removida ao pátio. Então, nesse momento, não há reflexos por conta desse acidente ocorrido no final da noite, começo da madrugada, e o motociclista segue internado em estado grave no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, o AOC, em Indaiatuba. Foi levado por uma equipe de resgate da concessionária. Por conta das lesões graves, não foi possível fazer o teste de bafômetro ou alcoolemia, mas o mais importante é o atendimento ter sido feito com rapidez para que ele chegasse no hospital e tivesse o atendimento necessário por parte da equipe médica. 10 horas da manhã e mais 8 minutos. Tem algum problema no seu caminho para casa? Encontrou algum trânsito que não estava programado por interdições, por obras? Tem algum acidente no seu caminho para o trabalho ou próximo de onde você trabalha? Conta pra gente pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. 19 97102 1493. A terça-feira, hoje, marcada por uma sessão na Câmara Municipal de Campinas, ainda não iniciada, mas que em instantes dará prosseguimento ao trabalho da comissão processante que hoje houve o vereador eleito pelo Cidadania, Vini Oliveira, o segundo mais votado nas eleições municipais de 2024. Essa é a etapa de defesa por parte do parlamentar acusado por uma médica do Hospital Mário Gatti de entrar no hospital no dia 1º de janeiro deste ano e, sem autorização, gravar o procedimento interno, expor os funcionários, provocar um tumulto, abrir salas com consultórios e pegar também as fichas de alguns pacientes para, na intenção do vereador, segundo ele, demonstrar que os médicos não estavam trabalhando enquanto a equipe de folga ou fora do horário de trabalho deixava na sala de espera o responsável por tudo isso girar, que é o contribuinte de Campinas, o usuário do Hospital Mário Gatti. Enfim, os médicos já falaram, a médica responsável por essa denúncia foi a primeira a ser ouvida na semana passada. Nós trouxemos aqui o depoimento de Daiane Copersini,
E agora, a segunda etapa da comissão processante, ouvindo Vini Oliveira, presente ao lado do advogado, que também teve o seu espaço para fazer o questionamento às testemunhas. E a sessão está montada já no plenarinho, uma sala anexa ao lado do plenário principal da Câmara Municipal de Campinas. A presidente da sessão, vereadora Mariana Conte, presidente também da comissão processante, a parlamentar do PSOL, está nesse momento abrindo os trabalhos, apresentando também o relator, vereador Nelson Osseri, do PSD, e o outro integrante da comissão processante, o vereador Nick Schneider, do PL. Vamos ouvir um trecho ao vivo na Câmara Municipal e ao longo dessa edição do Manhã Bandeirantes, a gente vai trazendo mais sobre o depoimento do vereador Vini Oliveira, hoje ouvido na condição de investigado e na condição de quem pode se defender das acusações que podem levar à cassação do mandato do parlamentar. Bom, então, o doutor José Pedro Said aqui presente. Advogado do Vini Oliveira. Então eu quero convidar Rafael Silva do Prado para tomar assento, para que a gente possa dar início então à oitiva. Comissão processante, portanto, começando agora a sua segunda sessão, sua segunda oitiva, como a vereadora Mariana Conte destacou, é o momento do depoimento a ser prestado por Vini Oliveira e por outras testemunhas indicadas pelo parlamentar. A expectativa, no caso da acusação, foi que a primeira pessoa a falar fosse justamente aquela denunciada. Pelo que entendi da dinâmica nesse momento, os vereadores vão primeiro ouvir as testemunhas e muito provavelmente deixar o vereador Vini Oliveira para o final desta sessão, para o final da apuração de hoje. Não é hoje que sai veredito sobre cassação ou arquivamento desse processo. O vereador relator Nelson Osseri tem um tempo para preparar o documento, para saber qual será o entendimento dele da responsabilidade do vereador Vini Oliveira nas cenas gravadas por ele mesmo no dia 1º de janeiro, no Hospital Mário Gatti. Depois, a apresentação do relatório para o plenário da Câmara Municipal. E, por fim, os 33 vereadores votando a favor ou contra o relatório do vereador Nelson Osseri. Então, neste momento, o primeiro a prestar depoimento é uma testemunha indicada pelo próprio vereador Vini Oliveira, Rafael Silva do Prado. Vamos ouvir um trechinho, portanto, sobre qual vai ser o tom desta primeira fase de defesa, desse primeiro depoimento em defesa do vereador Vini Oliveira. Espera só um minutinho. Esperamos, claro. Você vai começar com a defesa? Relator. Tá. Veja que não sou só eu que estou perdido em como vai ser o trabalho. Né? Então eu passo a palavra para o relator, vereador Nelson Osseri. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia presidente, Nick, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara, na Rádio Bandeirantes, vereador Vini, doutor Said, a doutora Daiane, a denunciante. Bom dia, Rafael. Bom dia. Médica, portanto, presente também no plenarinho, acompanhando os depoimentos não só do vereador, mas das testemunhas arroladas por ele. E não tem jeito, né? O vereador sempre vai fazer aquele agradecimento ao meu pai, minha mãe, especialmente a Xuxa, a você, a Sasha. E aí o que a gente quer é ouvir as perguntas, porque essa é uma etapa extremamente importante, mas parece que há uma contestação por parte da defesa da parlamentar. Nossa assessoria jurídica e da procuradoria, nós vamos alterar a ordem das questões, tá certo? Então, vamos iniciar então pela parte que arrolou a testemunha, que no caso é a defesa. Por favor, dia, doutor. Rafael. Bom dia, doutor. Você já tem conhecimento de toda a representação que foi formulada em relação ao vereador Vinícius? Perguntas do advogado do vereador. Você pode contar, primeiro, você estava no dia dos fatos com o Vinícius? Sim, estava no dia dos fatos com o Vinícius. Você pode contar detalhadamente tudo o que aconteceu naquele dia? Claro. No dia 1º de janeiro desse ano, nós nos direcionamos até o Hospital Mário Gatti, no caso. Por volta das 8 horas da noite, mais ou menos. No momento que a gente chegou lá, no Hospital Mário Gatti, a gente entrou pela recepção, e aí tem a porta lateral.
onde essa porta lateral ela dá acesso ali aos consultórios, a parte de dentro do hospital. A gente ficou no momento, falou com seguranças, o vereador se apresentou como vereador, explicou que estava lá para uma fiscalização, né, devido a algumas denúncias que a gente já tinha recebido de falta de médico no Hospital Mário Gatti. Enfim, aguardamos, né? Primeiramente aguardamos cerca de 5, 10, 15 minutos, passou-se, eu acho que mais ou menos umas meia hora, mais ou menos, até a gente conseguir entrar ao Hospital Mário Gatti. A partir do momento que a gente entrou no Hospital Mário Gatti, a primeira coisa que a gente fez, que era uma das coisas que não tinha na recepção, era uma escala atualizada dos médicos. Como a gente foi no hospital por conta de uma denúncia que não tinham, pela falta de médicos, então obviamente não tinha escala atualizada, então a gente foi até a gestão, né? Até mesmo isso mostra nitidamente no vídeo, a gente entrando na sala onde tem uma placa escrito Gestão Rede Mário Gatti e depois tem uma placa na direita assim escrito Coordenação Rede Mário Gatti. Aí a gente falou com uma funcionária, não me lembro o nome dela, para ser sincero, e aí ela nos forneceu a escala atualizada dos médicos. E aí ela mesma também saiu com a gente dali para fazer a visita ali aos consultórios, né? Bom, aí depois disso, nesse momento a gente constatou que tinha 5 médicos na escala, porém só tinha somente um médico lá no local de trabalho, que era, eu acho que a doutora Rose ou Rossi, né? Eu não sei a pronúncia certa. E aí, a partir desse momento, a gente constatou que 5 médicos na escala, somente uma ali no horário de trabalho, então a gente começou a tentar procurar entender o que estava acontecendo ali exatamente. E aí nesse momento a gente verificou os consultórios, só tinha o consultório da doutora Rossi, somente ela trabalhando, os outros consultórios estavam vazios. E obviamente deixando claro, em nenhum momento abrimos nenhuma porta de consultório, invadimos, né, que eu acho que usaram-se muito essa palavra de invasão. Acho que invasão é algo quando você entra que é tomada à força, né? Não algo que você entra com a permissão, né? Que é bem diferente, né? São duas vertentes diferentes aí. Bom, continuando, aí a partir desse momento aí a gente aí foi nesse momento, depois, não sei quantos minutos depois mais ou menos, foi onde chegou, no caso, a doutora Daiane em si. A doutora Daiane chegou, o vereador foi perguntar, né, tipo, se você é a doutora Daiane ou a doutora Bruna, no caso, não conhecia, né, não sabia o nome. Aí nesse momento perguntamos, aí a doutora falou que ela era a Daiane sim e tal, então a gente constatou que ali a Daiane estava. Eu acho que a conversa com a Daiane deve não ter durado talvez nem um minuto no máximo, né? E aí depois a Daiane, no caso, a gente viu que chegou, né, o coordenador do plantão, até mesmo essa funcionária do Mário Gatti foi com a gente até a sala do coordenador do plantão, que era no caso o Dr. Rafael. O Dr. Rafael, obviamente, ele nos recebeu super bem, foi bem cordial, e nos deu muitas explicações, né, do nosso questionamento, do questionamento do vereador, ali no caso, né. Ele explicou sobre a questão do plantão, explicou sobre que a doutora Mariana, no caso, né, a doutora Mariana, ela estava possivelmente ali atrasada, ela não tinha chegado ainda, quando na verdade a gente tinha questionado a doutora Daiane. A Daiane falou que a doutora Mariana tinha saído para jantar naquele momento. Bom, aí a partir desse momento o doutor Rafael convidou, na verdade, o vereador para ir até a sala dele, deu as explicações sobre a questão da OS, né, da empresa de médicos, que eles têm até na média 2 horas de tolerância para que assim chegue um médico, e obviamente o plantão não é pago para a empresa. E aí no mesmo momento mostrou para o vereador, no caso, né, a questão para a gente entender a produtividade, porque um exemplo, a Mariana, ela estava na escala, porém a gente tinha informação que a Mariana estava jantando, então se ela estava num plantão que era das 7 da noite às 7 da manhã, obviamente seria normal, né, comum ela ter atendido algum paciente, né? Então aí ele mostrou e a gente viu ali que não tinha nenhum atendimento da Mariana. Aí após isso o atendimento ali do Dr. Rafael, e obviamente deixando claro que a hora que a coordenadora, não sei se é a coordenadora, não sei qual o cargo dela do Mário Gatti ali, que a gente foi na sala dela, nos levou até o Rafael, o Rafael estava no atendimento, a gente aguardou o Rafael terminar o atendimento e depois o Rafael convidou a entrar na sala, né? E obviamente também, mais uma coisa, deixando claro, em nenhum momento
a sala do Dr. Rafael foi a única sala que o vereador pisou o pé da porta para dentro. Nenhuma outra sala aconteceu isso em nenhum momento. E aí depois disso chegou a doutora Mariana. Aí a doutora Mariana, ela chegou, mostrou, falou que estava realmente atrasada naquele momento. Acho que o carro dela tinha quebrado, uma coisa assim, ela estava vindo de São Paulo. Então, obviamente, ela não estava trabalhando e assumiu o plantão naquele momento. Ela quis também mostrar um exemplo, mostrar a passagem, mostrar o celular dela para provar, e em nenhum momento a gente pegou o celular ou a passagem, porque isso obviamente é de uso particular dela, então não teria motivo o qual a gente ter acesso às informações dela, a palavra dela bastava, obviamente, e depois disso a gente constatou tudo isso, e fizemos isso, acho que depois de mais ou menos alguns minutos ali, mais ou menos, a gente foi embora. Rafael, quanto tempo demorou toda essa abordagem de vocês chegarem no hospital, constatarem a falta da Mariana através do Rafael, que seria naquele momento responsável pelo plantão do pronto-socorro? Quanto tempo mais ou menos? Acredito que durou cerca mais ou menos de 1h30, mais ou menos no máximo. Tá. 1h30, 2 horas no máximo. Quando vocês entram na sala do Rafael, em algum momento vocês filmaram, fotografaram dados sensíveis de pacientes? Não, em nenhum momento a gente fez isso. Tanto por uma questão que eu acredito de ética e de senso, né? Qual o sentido, né? A gente estava ali para constatar a falta de médico. Qual o sentido da gente tirar foto ou gravar um prontuário médico? Não faz sentido. Esse depoimento que acontece ao vivo na Câmara Municipal, Rafael Silva do Prado, assessor do vereador Vini Oliveira, o primeiro indicado pela defesa. Quem você ouviu fazendo os questionamentos foi o Dr. José Pedro Said Júnior, um dos advogados do parlamentar, trabalha ao lado do Dr. Paulo Antônio Said. Ainda hoje prestam depoimentos. Pelo que eu entendi, vai ser nessa ordem. Com Rafael Silva do Prado, que é um dos assessores indicados justamente pelo próprio vereador. Henrique Madison Bertelli Eloy também vai prestar depoimento. Está previsto aqui José Roberto Mexerino Andrade, esse é um delegado de polícia aqui da cidade de Campinas, que, enfim, foi arrolado pela testemunha, como testemunha, mas ele é um delegado aqui da cidade. Hoje, inclusive, confesso que não me lembro em qual distrito policial ele está. Atendeu por muito tempo no 11º Distrito Policial, esteve também em outros DPs da cidade, mas será, portanto, um dos depoentes hoje na condição de testemunha. E hoje vai ser ouvido também o vereador Vini Oliveira, primeiro perguntado pelo advogado de defesa, depois questionado pelo relator, vereador Nelson Osseri, e ainda também pelos demais membros da comissão processante. O que acontece a partir daí? Hoje, terminando esse depoimento, o vereador Nelson Osseri tem o prazo para fazer um relatório, apresentar à Câmara Municipal, e aí 2/3 dos vereadores precisam votar a favor da cassação para que o mandato do vereador Vini Oliveira seja cassado. A comissão processante tem 90 dias corridos, contando a partir de 5 de maio, que foi o dia em que o vereador Vini Oliveira foi notificado sobre o processo. Ele estava presente na sessão de abertura da comissão, ele sabe que está rolando desde antes desse período, mas é o prazo regimental. Então, 5 de maio foi quando ele recebeu a notificação oficial da abertura da comissão processante. 90 dias, 5 de maio, 5 de junho, 5 de julho, 5 de agosto, portanto, é o prazo final para esse trabalho ser realizado na Câmara Municipal de Campinas. Ao longo dessa edição do Manhã Bandeirantes, a gente vai trazendo mais trechos ao vivo do depoimento que acontece no plenarinho da Câmara Municipal nesta manhã de terça-feira aqui na cidade. Ainda falando sobre a Câmara Municipal, foi aprovado o projeto de autoria do vereador presidente da Casa, Luiz Rossini, parlamentar pelo Republicanos, que garante estacionamento gratuito em clínicas e hospitais públicos e privados por 15 minutos. É a carência para embarque e desembarque de pacientes ou de visitantes. O vereador destacou que a conquista da aprovação do projeto em primeira instância é uma vitória e, segundo ele, os estabelecimentos possivelmente vão entender a necessidade do público em relação à isenção da taxa. São 15 minutos que, pelo projeto de lei,
é um tempo hábil para a pessoa ou desembarcar alguém que precisa do atendimento, ou ir buscar alguém que já passou por uma consulta, ou se precisar fazer uma visita, pelo menos ter o tempo de parar, perguntar se é aquele horário e poder sair sem ter que fazer o pagamento desse estacionamento. No mais, os projetos aprovados ontem foram 12. Você fala, nossa, caramba, 12 projetos aprovados? Mas são aqueles que são a jato. Discussão sobre título de cidadão campineiro, diploma de mérito esportivo, diploma de diversidade e inclusão. Ainda ontem a Câmara votou também a respeito de projeto de autoria da mesa que respetina, altera e revoga leis de 2003, atualizando e consolidando a estrutura organizacional e funcional da Câmara Municipal de Campinas. Então, um regimento interno, uma questão mais interna e, enfim, de impacto maior para a população, esse projeto de lei aprovado que agora vai à sanção do prefeito Dário Saad. A Câmara Municipal também tem um outro assunto que veio em pauta após um projeto da vereadora Débora Palermo do PL, o Partido Liberal. Ela protocolou na Câmara Municipal um projeto que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas que não atendam integralmente aos critérios técnicos e legais de acessibilidade física vigentes hoje no país. A proposta tem como objetivo garantir que todas as novas obras, as reformas, as ampliações feitas com recursos públicos, e aí a gente está falando de escola, hospital, pronto-socorro, praça, biblioteca, outros espaços na cidade de Campinas, sejam plenamente acessíveis a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme já determina o Estatuto da Pessoa com Deficiência e seguindo as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A proposta encontra um respaldo legal no artigo 30 da Constituição Federal, segundo a vereadora, que atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Vereadora Débora Palermo, que é um nome cotadíssimo para assumir a recém-criada Secretaria das Mulheres. Nós falamos sobre esse assunto nos últimos dias, com a aprovação sendo feita na Câmara Municipal, com apoio, inclusive, dos vereadores de oposição, principalmente as parlamentares mulheres do PSOL e do PT, e com, ao que tudo indica, um nome do PL fazendo parte da composição, tendo também o aval, a bênção da secretária Valéria Bolsonaro, que está nesta pasta no governo do estado, que é do PL, e que vê Débora Palermo como um nome forte para assumir essa pasta no âmbito municipal. Às 10 horas e 28 minutos, nesse momento, quem começa a fazer as perguntas no plenarinho da Câmara Municipal é o vereador Nelson Ossiri. Vamos só para mais um trechinho, depois a gente segue para os próximos depoimentos da comissão processante. O senhor mesmo sabe, eu trabalho na área de prevenção de drogas e uma das regras nossas é manter o anonimato do dependente químico. E eu acho que todo paciente, ele tem que prezar pelo anonimato. Então, esse questionamento que eu estou fazendo é em cima do que você falou. Você falou que não mostrou nenhum prontuário, porém, tem imagens que mostram ele segurando um prontuário. Então, era esse o questionamento, mas você não precisa responder porque isso não vem ao caso, né? O assunto aqui é o que está no processo. Vamos lá. Já respondeu sobre o dia dos fatos, né, no Hospital Mário Gatti. Gostaria de saber a sua identificação, seu nome completo, profissão e qual é a sua relação com o vereador Vini. Meu nome completo é Rafael Silva do Prado, minha profissão sou assessor parlamentar e minha relação com ele sou amigo? Sou amigo, assessor também. Legal. Gostaria de saber qual foi a sua função naquela visita, naquela suposta fiscalização. No caso, quem estava filmando, no caso. Você que fez os vídeos. Sim. Quem decidiu pela gravação, produção, edição dos vídeos no hospital naquele dia? Desculpa, você pode repetir a pergunta, não entendi exatamente. Quem que decidiu pela gravação? Quem que decidiu ir lá no Hospital Mário Gatti fazer a gravação, produzir, editar os vídeos no hospital?
Isso foi uma decisão que nem o que eu contei no começo, né? Foi uma denúncia e, obviamente, a gente optou ali pela gravação porque é uma forma da gente demonstrar e mostrar para a população o trabalho sendo feito e o que estava acontecendo, né? Porque, obviamente, eu acredito que uma denúncia em si, né, tem que ter, de certa forma, se fosse o caso, né, no caso, ter alguma prova. Então, acho que esse é o contexto do vídeo. No caso, vocês solicitaram alguma autorização ou já chegaram filmando? Como que foi, assim? Não, na verdade... Esse cronograma, né? Vocês programaram, já chegaram, pediram autorização, falaram com a coordenação? Ou já chegaram já filmando e... Não, na verdade, a gente adentrou ao hospital e realmente a gente filmou. A gente não teve... É que, na verdade... Na minha concepção, desculpa, eu posso ser leigo, posso estar um pouco errado ou equivocado, não sei. Mas na minha suposição, eu acredito que eu vejo o hospital também como um local público. Então, eu acredito que possa, talvez, ali ter filmagens. Eu acredito que não possa ser filmado dados sigilosos ou algo do tipo. E também, obviamente, teve a filmagem, porém, em nenhum momento teve exposição de ninguém. Não teve mostra de rostos ou algo do tipo. Mais ou menos. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que regras para o tratamento de dados pessoais, incluindo imagens em ambientes hospitalares, só possam ser feitas com a autorização devida daqueles que estão sendo gravados. Os hospitais devem garantir a privacidade e a segurança dos dados dos pacientes seguindo princípios como finalidade, necessidade e transparência. É o que está no texto da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Gravação de imagens de pacientes, principalmente em ambientes como consultórios e sala de procedimento, pode ser permitida desde que haja consentimento claro ou informado. Eu sei porque a gente já fez muita reportagem assim. No âmbito jornalístico, a orientação que a gente tem é, por exemplo, se você vai fazer uma denúncia que você precise gravar algo que não será autorizado, porque tem... Por exemplo, eu já fiz isso, inclusive. Um hospital em Mojimirim, onde havia um médico que batia o ponto e não ia trabalhar. E descoberto, inclusive, que ele trabalhava com CRM falso. Aí eu fui fazer a gravação com uma caneta que tinha uma... Isso não, né? Na época em que isso era ultra moderno. Uma caneta que tinha uma filmadora e aí você entra pedindo informações para o médico, mas na exibição da reportagem, você obrigatoriamente precisa nublar o rosto de todos aqueles que não autorizaram essa gravação. Então a lei protege em caso de denúncia e caso de confirmação de que aquilo que você foi entender como uma denúncia de interesse público se confirme. Chegou lá, não é nada daquilo, você apaga as imagens e segue a sua vida. E segue o depoimento também nesta manhã de terça-feira de Rafael Silva do Prado, assessor parlamentar de Vini Oliveira, que em instantes também será ouvido no processo que pode terminar com a cassação dele, que foi o segundo vereador mais votado nas eleições 2024. 10h33, a Nath Luquezzi já está conosco aqui nos nossos estúdios. E aquela pergunta de todos os dias, hoje uma pergunta mais acalorada. Afinal de contas, a temperatura subiu, Nath Luquezzi. Bom dia para você. Bom dia para você. Pois é, bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O outono já está com os dias contados, porque sexta-feira, aí emenda de feriado, dia 20 de junho, às 11h42 da noite, tá? Pelo horário de Brasília, acabou o outono e começa assim o inverno. Mas esses últimos dias da estação serão bastante característicos aí, com a volta da amplitude térmica. Então, de fato, noites, madrugadas e manhãs mais frias e as tardes, consequentemente, mais quentes. As temperaturas mínimas também aumentam bastante em relação à semana que passou. E com a volta do sol, aí sim, vai haver um aquecimento na atmosfera, o que vai ajudar na formação de um bloqueio atmosférico no centro do país. E essa alta pressão que vai garantir que o tempo fique firme, criando uma barreira que impede a aproximação de frentes frias, formação de nuvens de chuvas. Mas a grande problemática disso tudo, lógico, o tempo fica firme, não tem chuvas, mas a umidade relativa do ar vai começar a cair, podendo entrar em níveis críticos ainda essa semana. Sendo assim, a Defesa Civil orienta a população a manter a hidratação constante, evitar exposição prolongada ao sol, principalmente nas horas mais quentes do dia, que é no período da tarde, e redobrar os cuidados com a saúde, especialmente com as crianças
e idosos, além da atenção aos riscos de incêndios florestais, já que o tempo está bastante seco e favorece ainda mais as queimadas. Já os motoristas devem ter cautela nas primeiras horas da manhã por conta da formação de neblina em algumas regiões do estado. Estão esperando aí o inverno. Eu não sei se ele vai ser tão frio quanto essas últimas semanas do outono, mas claro que eu trago todas as atualizações para vocês no decorrer da semana. E ainda hoje nós vamos aqui no Manhã Bandeirantes falar com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, que está na Secretaria Estadual de Saúde neste momento, porque a Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro a maio desse ano, já registrou mais de 2.423 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, 433 óbitos pela doença, e há um risco de, nesse período mais frio, em que a gente fica em ambiente mais fechado, novos casos também sejam registrados aqui no estado de São Paulo. Para a gente lembrar que a Covid ainda está presente, que ela pode se confundir com a influenza, com a gripe mais forte, por terem sintomas muito parecidos, e que a proteção ainda é necessária, principalmente através da vacinação. Então ainda hoje a gente fala sobre esse assunto. Mas falando das temperaturas mais baixas, Nath Luquezzi, você é fã do inverno? Ah, eu gosto do inverno, hein? Por quê? Acho que principalmente por não ficar suando o dia inteiro, principalmente no final de semana aí comer um caldinho, comer uma comidinha gostosa. Então você é do time que está movimentando também a economia dos caldos aqui na cidade de Campinas. Porque nessa época do ano, as padarias, os restaurantes se preparam com um cardápio especial. Agora, nessa de tira casaco, põe casaco, esfria, esquenta. Será que o caldo vai ser um sucesso de curta temporada? A Graziele Geronde foi atrás de alguns desses locais, saber como é que isso também movimenta a economia do interior paulista, e ela conversou com o Tenente Maxwell, da Defesa Civil, que nós ouvimos na última semana aqui, trazendo atualização sobre a previsão para os próximos dias. É só as temperaturas caírem para a Marina procurar um caldo para se aquecer. Acho que ainda mais nesse tempinho de muito frio que a gente tem vivido aqui em Campinas, vale muito a pena aquecer, em todos os sentidos. Aquece o coração. Os caldos são sempre uma boa pedida para espantar o frio. Nesta padaria, a procura já está grande. Neste ano, eles já registram um aumento de 20% em comparação com o ano passado. Quando começa a baixar a temperatura, a gente já pode se prepara a cozinha, prepara todo o pessoal, que a demanda é muito alta, da procura de caldos, de sopas, cresce bastante nesse tempinho frio. Para quem gosta de um caldo para se aquecer, nesta semana o frio deve continuar, mas um pouco mais ameno e com uma amplitude térmica maior. O dia começa com temperaturas baixas e depois esquenta. Isso se deve a uma massa de ar seco que está sobre o estado de São Paulo. As temperaturas se elevam durante a tarde, porém, as madrugadas continuam frias. As mínimas podem chegar aos 12, 13 graus, porém, à tarde, a gente volta a ter tempo mais quente, com as temperaturas máximas podendo chegar até os 29 graus. A umidade relativa do ar também deve ficar mais baixa. Por isso, o tenente explica que alguns cuidados são importantes. Por isso é importante redobrarmos os cuidados. A gente viu que passamos ano passado com queimadas recordes por todo o estado e a região não ficou de fora disso. Tivemos muitos incêndios florestais na região. Por isso, o pedido é nada de ficar ateando fogo em lixo, nada de fazer a limpeza do terreno usando fogo, nada de ficar jogando bituca de cigarro na margem das rodovias e nem soltar balão. Às 10h39, esse é o Tenente Maxwell da Defesa Civil do Estado de São Paulo conversando com a repórter Graziele Geronde. Um rápido intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes traz a sua participação e o giro de reportagem. Atualização sobre o caso do piloto de um balão que foi preso e passou ontem por audiência de custódia. Nós vamos trazer também um resgate que aconteceu de uma onça aqui na região e atualizando como é que ela está. Imagine, você chega para trabalhar, daqui a pouco ouve um rugido estranho. Vê aquele corpo imaginando que fosse um gato, mas não para de acabar o gato, não termina nunca o gato. Era uma onça parda.
mais assustada até do que os seres humanos. A gente vai contar essa história para você em instantes aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para nascidos em junho e agosto. O benefício vale para quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023. É necessário ter recebido até 2 salários mínimos por mês e estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos. O valor do abono varia. Quem trabalhou o ano todo recebe R$ 1.518. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é responsabilidade do Banco do Brasil. Quem tem conta nesses bancos recebe direto. Os demais podem sacar pelo Caixa Tem, com o cartão do cidadão, ou pelo gov.br, com conta prata ou ouro. O valor estará disponível até dia 29 de dezembro de 2025. Mais de 4,5 bilhões de reais serão pagos neste mês. Para saber se tem direito, consulte o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O maior evento da Justiça do Trabalho do país já está com inscrições abertas. O 25º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo TRT da 15ª Região, será realizado nos dias 14 e 15 de agosto, no Centro de Convenções Expo Dom Pedro, em Campinas. Para acompanhar toda a programação e fazer sua inscrição, acesse congresso.trt15.jus.br. Lembrando que as vagas são limitadas, então não perca tempo e garanta a sua participação. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 43 minutos, 10h43. Quero dar um recado para você que está com a gente nesta terça-feira, 17 de junho de 2025, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Me diga uma coisa, você já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou checar a saúde financeira da empresa? E aí teve que procurar e confirmar todos os dados? Pois é, a Flávia já. A Flávia conta que quando a diretoria solicitava o fluxo de caixa atualizado, ela tinha que conferir do zero e demorava ali pelo menos 4 horas. Com o radar, o fluxo de caixa ficou de forma instantânea, dinâmica, ganhando 100% de atividade. A Flávia é gestora financeira da New Up, uma indústria de eletrodomésticos, e contou pra gente que quando a diretoria pedia esse fluxo de caixa, o tempo que pedia de 4 horas era basicamente uma manhã inteira de atividade. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou para a Flávia o WK Radar. Hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia abre o sistema e tem tudo, na hora, fácil de entender e com muita confiança. Agora, ela consegue acompanhar cada fase da produção, emitir notas fiscais em 1 minuto e já está fazendo pagamentos antecipados. Para a Flávia, frio na barriga agora? Só em parque de diversões. Isso porque ela acessou a página wk.com.br
Com o WK Radar, você tem automação e integração dos processos de sua empresa, colocando tudo em ordem com a WK Radar. Acesse wk.com.br. E aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número que eu vou te passar. Deixa registrado no seu celular. 19 3291 9650. 19 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 46 minutos. De volta aqui com o nosso Manhã Bandeirantes, agradecendo a você que está conosco pelo FM 85.7, agradecendo a você que está pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como por exemplo o nosso canal do YouTube. O Carlinhos Carlão, ele escreve pra gente aqui: bom dia, Heitor, estou em Alterosa, Minas Gerais. Terra boa, hein? Acompanho o seu trabalho desde que você era menor de idade. Olha aí, Nath Lucas, olha a denúncia para o Ministério do Trabalho. Faz um tempinho, hein? Obrigado pela parte que me toca. Seu pai está de parabéns, seu trabalho está no caminho certo. Carlinhos, muito obrigado. Comecei muito cedo com o meu pai Adilson Fredo no time forte do esporte, lá em Jundiaí, cidade onde ainda moro, onde ainda tenho a família por lá também, e cidade que hoje também está em luto no rádio como um todo. Faleceu o radialista Fabiano Olivato, um grande amigo, um grande conhecido radialista, aos 51 anos, conhecido pela voz marcante, mas principalmente pelo carisma, pela simpatia, pelo jeito de lidar com as pessoas, com a vida. Fabiano Olivato, que há muitos anos trabalhava na 105 FM, faleceu nessa madrugada, mas conhecido como Fafá também pelos ouvintes. Ele sofreu um infarto, estava pilotando uma motocicleta, isso provocou também um acidente de trânsito na região do bairro Colônia. Para a gente também falar sobre esse assunto, o relato de quem também é do meio, de quem também é do rádio, de quem conheceu o Fabiano Olivato, nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Leandro Lopes. Um dia muito triste para todos que amam rádio, né, Leandro? Bom dia para você. Bom dia. Vamos só posicionar aqui novamente o Leandro Lopes para a gente poder também trazer esse relato de quem conheceu uma das figuras mais queridas do rádio aqui no interior de São Paulo, que também trabalhou no rádio na capital paulista, trabalhou na CBN, inclusive indicação do meu pai, Adilson Fredo, com quem ele tinha uma relação muito próxima, foi também plantão esportivo do time forte do esporte por muitos anos e uma das vozes marcantes da 105 FM, e que certamente vai deixar muita saudade. E não me lembro de ter passado pelo rádio de Campinas, mas muitos campineiros também acompanhando a programação das rádios em Jundiaí, das rádios em São Paulo, se sensibilizando com essa perda que para todos nós é muito doída, né, Leandro? Agora sim, bom dia para você. Bom dia, Nath, bom dia, ouvintes do Manhã Bandeirantes. Eu conheço o Fafá desde 1997, era ouvinte. Mandava mensagem para ele na 105, sempre solícito, sempre dando aquele empurrão, não desiste do sonho e tal. Acabei de falar com ele há um mês atrás, a alegria, mas fiquei sabendo que ele estava fazendo exames, Heitor. Então pode ter sido até isso aí o problema de saúde. Uma pessoa maravilhosa, um radialista sensacional, passou pela Rádio Manchete de São Paulo, passou pela Rádio Dumont de Jundiaí também. Sistema Globo de Rádio. Sistema Globo de Rádio, trabalhou com seu pai e ficou por mais de 30 anos na 105, fazendo as manhãs da 105, entre 5 às 10 da manhã. Uma pessoa sensacional, vai deixar saudades, Fabiano Olivato. Fica aqui nossa homenagem, nossos pesares à família, aos colegas de trabalho, aos ouvintes e ao rádio como um todo, que perde uma das figuras mais carismáticas e de um jeito tão repentino, surpreendente como foi, enfim, para todos nós é muito difícil um dia como hoje, e tenho certeza que o Carlinhos, que está conosco também lá em Alterosa, vai se lembrar de Fabiano Olivato e vai também compartilhar essa dor com todos nós. As mensagens de texto também chegando por aqui, agradecendo ao Edmilson conosco nesta manhã. O Edmilson falando que 15 minutos de estacionamento grátis em hospitais, é isso mesmo? Essa prática já é adotada em alguns lugares. É chover no molhado, ridículo. Então,
Estão sem o que fazer, ele pergunta. Ficam inventando feriado de domingo que não serve para nada. Coloque então 30 minutos de tolerância, aí a gente fala que eles são bons mesmo. Agora isso, pera lá. Estão querendo enganar quem? Só na PUC você leva 15 minutos para achar um lugar para estacionar. A ideia, né, Edmilson, é deixar regularizado algo que a gente espera que haja bom senso por parte dos gestores dos estacionamentos. Então a lei é para garantir. Eu imagino que se tem um projeto de lei é porque tem lugar que não tem tolerância. Para não ter essa lei do chover no molhado. E quanto ao caldo, Nath Luquez, eu tô junto com o Edmilson aqui. Que? Ele disse que prefere uma feijoada. Ai, mas eu também. E ele mandou uma foto linda de uma feijoada aqui. Nossa, combina demais com o inverno. Mas você disse ontem no seu Instagram que você não é muito fã de arroz. Arroz eu não gosto. Você jura? Eu juro. O arroz tem que vir acompanhado de alguma coisa, assim. Ele tem que estar bem molhado. Arroz puro não dá. Não, mas tem gente que gosta de arroz. Arroz sem feijão não dá. Ou é muito feijão com pouco arroz. Não sou fã do arroz não, só arroz doce. A mensagem de áudio chegando, nosso ouvinte compartilha a opinião com você. Bom dia, Heitor. Bom dia, tudo bem? Heitor, eu queria fazer um pouco de desabafo. Diga, Cícero. Sobre esse IOF aí que tá querendo, que o Lula está querendo colocar, né? Isso aí esse IOF aí é para taxar um pouco os mais ricos, né? Não é, os que tem mais, entendeu? Não é para taxar, pôr imposto em cima dos mais pobres, não é. E a imprensa golpista está colocando aí como se o Lula estivesse aumentando imposto para os pobres, mas não é. A imprensa golpista coloca isso aí para derrubar o Lula, porque estão querendo derrubar o Lula. Até a próxima eleição aí, eles vão fazer de tudo para queimar o governo. O Haddad está complicado, está enrolado, entendeu? Porque os deputados golpistas lá, bolsonaristas, não querem que o Lula continue. E esse IOF aí não tem nada a ver com imposto de pobre. O Lula nunca quis colocar imposto em cima de pobre. Pelo contrário, ele quer tirar. E quer taxar os que têm mais. E você vê que é menos de 1%, acho que é 0,2% que o Lula quer taxar os mais ricos, entendeu? E mesmo assim eles não querem. Só querem que tire do pobre, tirar os benefícios do pobre. Sobre tirar coisa como é que chama, do salário mínimo, de várias coisas aí que ele colocou para o pobre, entendeu? Obrigado. Mensagem do Cícero, nosso ouvinte, final do telefone 5876. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto que derruba o decreto que aumentou o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Foi uma goleada, foram 346 votos a favor, 97 votos contrários. Dos deputados aqui do estado de São Paulo, vamos dar uma olhada aqui como votaram os representantes da nossa região. Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, que aqui da região votou pelo fim do IOF, ou pelo fim da medida provisória, não é o fim do IOF, tá? Mas pela urgência no projeto que vai pedir a suspensão do IOF. Aqui ainda do estado de São Paulo temos deputado Baleia Rossi votando sim, deputado delegado Palumbo, do MDB, deputado Ricardo Salles, nome que foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Esses todos votaram contra o governo, votaram a favor da urgência do projeto para derrubar o aumento do IOF. Capitão Augusto, do PL, Coronel Tadeu, também do PL, Mário Frias, o PL obviamente votou em peso, né? Quero ver aqui os nomes dos deputados da região. Tiririca, deputado do PL, também votou a favor da urgência do projeto. Delegado Bruno Lima votou a favor da urgência. Tabata Amaral, deputada do PSB. Aqui chama atenção, porque 4 deputados do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, 4 parlamentares votaram a favor. Carlos Sampaio, deputado aqui por Campinas do PSD, votou sim pela urgência do projeto para derrubar o aumento do IOF. Vitor Lippe, ex-prefeito de Sorocaba, também votou sim. Bruno Ganem, também frequentando sempre a região, ano que vem mais ainda, pelo Podemos, também votou sim.
Ainda Marcos Pereira, nome forte do Republicanos, assim como Celso Russomano, enfim, a oposição votou em peso. Paulinho da Força, do Solidariedade, ora é governo, ora é oposição, ontem foi oposição. Ainda do estado de São Paulo, temos aqui Rosângela Moro, esposa do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. E aí votaram não. Curiosamente, Antônio Carlos Rodrigues, do PL, votou não. Ele é da capital paulista. Orlando Silva, do PC do B. Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, deputado pelo PSB, votou contra a urgência do projeto para derrubar o aumento do IOF. Então votou não, votou com o governo, o prefeito, ex-prefeito, deputado federal Jonas Donizete. Os nomes do PSOL, Érica Hilton, Guilherme Boulos, Ivan Valente, Luiz Erondina, Sâmia Bonfim, professora Luciene, todos votaram não também. Quem está faltando aqui da nossa região, acho que da região foram todos, mas tem outros nomes conhecidos, Rui Falcão, Vicentinho, os nomes do PT obviamente votaram contra, mas foi uma goleada, foi uma votação expressiva. E o jornalismo da Band ouviu a deputada Tabata Amaral, que é de um partido da base do governo, do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas votou contra o governo. E a pergunta que não quer calar, por quê o voto de urgência da deputada por São Paulo, Tabata Amaral? Por duas razões. Primeiro, porque vendo que haveria essa votação do PDL, o próprio executivo já editou uma medida provisória, que é um outro instrumento, mas o efeito para quem nos acompanha é o mesmo, em que deixa ali as mudanças na taxação do IOF, que são essenciais, e se avança em outras coisas que são ainda mais importantes, como é a taxação das bets. Então eu fico tranquila de votar pela derrubada desse decreto do IOF, porque eu sei que existe uma medida provisória, ela fica valendo a partir do momento que ela é publicada. Então, não precisa o Congresso se debruçar sobre ela imediatamente. Então, nós temos hoje uma medida provisória que traz o que é essencial da taxação do IOF, mas que entende que não é por aí que a gente vai resolver as contas públicas e que avança em uma coisa muito importante, até do ponto de vista de saúde pública, que é a taxação das bets. Mas, se vocês me permitirem um comentário bastante sincero nesse momento, eu não acho que nem executivo, nem Congresso estão atacando o problema pelo ângulo certo. A gente tem um problema fiscal gigantesco no Brasil. As nossas contas não estão fechando, não é de hoje. Só que não é com mudanças pontuais que a gente vai conseguir resolver esse problema. Eu sou parlamentar, sou deputada federal já há 2 mandatos. E nesses últimos anos eu cansei de apresentar proposta de cortes estruturais que sim podem colocar nossas contas no verde. Mas vocês podem perguntar, Tabata, mas por que seus projetos que têm um impacto real, que não é um detalhe, que pode de fato cuidar das contas brasileiras, por que seus projetos não são votados? Porque eles brigam, eles compram brigas com gente importante. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Primeiro deles, isenção tributária. Esse Brasil é pesado, é sofrido para o pequeno empreendedor, mas tem setor econômico que é bom de fazer lobby em Brasília, que deixa de pagar bilhões de reais em impostos e a gente finge que isso não acontece. Tá aí uma boa briga para a gente comprar? Outra coisa, super salários, elite da elite do funcionalismo público, professor, policial, sem receber o que merece, sem receber o digno, mas aqui a elite do judiciário recebendo 500, 600 mil reais por mês. São bilhões de reais. Reembolso para iPhone, como eu entrei agora na justiça questionando esse absurdo aqui em São Paulo. Por que a gente não está comprando essa briga? Deixa eu dar só mais um exemplo. Aposentadoria dos generais, dos militares. A gente fez uma reforma da Previdência dura, justamente para ajustar as contas, mas os generais e os militares ficaram de fora. E aqui poderia trazer muitos outros exemplos para a nossa conversa, mas eu acho que vocês já entenderam do que eu estou falando. Tem como cortar despesa? Tem. Enfrentando o privilégio, enfrentando isenção fiscal que não faz sentido, olhando de fato para o que está onerando, pesando no bolso do contribuinte. Só que muitas vezes, politicamente, é mais fácil você aumentar o imposto, você comprar uma briga pequena, porque não tem ninguém grandão ficando incomodado.
A deputada federal Tabata Amaral, do PSB do estado de São Paulo, votou ontem pela urgência para o projeto que quer derrubar o aumento do IOF na Câmara Federal. O ouvinte Edivalmir Massa está conosco aqui. Ele escreve: Heitor, concordo com o seu ouvinte. Primeiro, sobre os estacionamentos, que já tem tolerância, sem ninguém obrigar, é uma questão de bom senso. E ele diz: concordo com o ouvinte sobre o IOF, a mensagem que o Cícero mandou agora há pouco. Ele deve ser economista, entende do traçado. Dê meus parabéns para ele, pois quem já viu pobre fazer empréstimo, quando o pobre pega empréstimo no consignado, não tem IOF. Quando o pobre faz um seguro do pois é, não tem IOF. Pois é, ele tá falando do carro, né? E é isso mesmo, estão querendo derrubar o Lula. Tá tudo bem, Edivalmir? Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência de sempre, pela sua mensagem. Mais uma de áudio, depois a gente segue com mais destaques, ainda hoje, mais participação do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia. Nath. Bom dia. O que me chama muita atenção quando há guerras, né, e principalmente quando os Estados Unidos estão envolvidos, seja diretamente ou indiretamente, sempre quando a palavra democracia é utilizada, né, que é em nome da democracia, a gente tem que entender, né, onde se lê democracia, leia-se, né, recursos minerais, recursos energéticos, né, ou tem petróleo envolvido, né, sempre tem, assim, algum interesse comercial, né, e usam sempre, assim, esse rótulo da democracia aí para camuflar, né, os verdadeiros interesses, ou às vezes mesmo ali aquele comércio de armas, né, que também de tempos em tempos, né, tem que fazer ali a indústria bélica ali, desaguar ali o estoque que tem, né. Perfeito. Então, a gente tem que ficar muito atento com aqueles ali do Ocidente, né, que se pintam como heróis pra gente, né. Um abraço para vocês, é o Erivelton, do Jardim Aurélia. Perfeita mensagem que o Erivelton manda pra gente. Eu gosto muito daquela música da Legião Urbana, A Canção do Senhor da Guerra, que resume muito bem isso, né? O Senhor da Guerra não gosta de crianças. Muita gente lucra demais com a guerra, com a perda de vidas. E é por isso que eu digo, a gente não pode comprar lado em guerra. O lado da guerra é a paz. Eu, pelo menos, sou desses que ainda acreditam no mundo de paz. Fim da guerra, né? Pois é. Acho que nunca existiu um mundo de paz, mas quem sabe um dia, pelo menos, o ser humano entenda que conviver é melhor do que conflitar. 11:02. Essa foi bonita agora, hein? Essa foi bonita, hein? Nossa! Essa agora saiu do coração. 2025. Depois dessa, vamos para um rápido intervalo. Vamos. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos e mais participações aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Mata de Santa Genebra abriu inscrições para quem tiver interesse em ser voluntário de curta duração. A inscrição pode ser feita através do site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Ministério do Meio Ambiente. Conforme os organizadores, o objetivo da atividade é proporcionar a participação daqueles interessados que não conseguem atuar por períodos mais longos no programa. Nessa edição, os participantes vão atuar presencialmente na organização e realização da Feira da Mata, que acontece no dia 5 de julho, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. O encontro celebra os 44 anos da doação da Mata Santa Genebra ao município de Campinas. A ação é resultado da parceria entre a Fundação José Pedro de Oliveira com o Programa Nacional do Voluntariado do Instituto. Ao acessar o sistema pela primeira vez, é necessário preencher o cadastro disponível no sistema com as informações pessoais e selecionar no campo Chamadas Abertas a chamada ICMBio NGI PERO 0013/2025 para encontrar a vaga da Mata de Santa Genebra. As inscrições vão até o dia 22 de junho. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
25 anos. A Action Technology, líder em automação industrial, celebra 1/4 de século de inovação. Nossas soluções de ponta, de servomotores a robôs industriais, impulsionam a produtividade da indústria. E para celebrar essa trajetória de sucesso e nossa visão de futuro, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Action Technology, precisão e excelência movem o mundo. Inovação que move o futuro. Acesse actiontechnology.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Já estamos de volta, 11 da manhã e mais 6 minutos. Agora para a gente falar também sobre saúde. Nath Luquezzi, tem novidade no Hospital Infantil Mário Gatinho. Tem médico novo para atender a criançada? Exatamente. Então, a partir desta terça-feira, dia 24 de junho, no caso, semana que vem, a rede Mário Gatti de Urgência Emergência Hospitalar de Campinas informou que haverá o redirecionamento provisório dos 13 pediatras que atendem atualmente na unidade de pronto atendimento UPA lá do Carlos Lourenço para a unidade pediátrica Mário Gatinho. Essa ação temporária tem como objetivo reforçar e qualificar o atendimento às crianças durante o período de sazonalidade das doenças respiratórias que ocorrem principalmente entre abril até agosto. Nessa época do ano, há um aumento significativo também na demanda por pacientes, no atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Aí fica aquela dúvida, né, se essa mudança vai afetar o acesso dos moradores. Não, essa mudança não impacta em grandes deslocamentos para os usuários que são moradores da região do Distrito de Saúde Sul, onde estão localizados o Mário Gatinho, a UPA Carlos Lourenço e a UPA São José. Essa última vai continuar com atendimento pediátrico normal, garantindo assim um atendimento adequado. Outro ponto importante que levou a essa decisão foi o perfil também de assistência da UPA Carlos Lourenço, que hoje atende principalmente pacientes adultos, e a unidade de pronto atendimento com menos assistências pediátricas, em média são 60 atendimentos por dia. Então, os usuários que procurarem o atendimento pediátrico na UPA Carlos Lourenço, a partir das 7 horas da manhã do dia 24 de junho, semana que vem, na terça-feira, serão direcionados automaticamente ao Mário Gatinho. As emergências e os casos graves serão atendidos pelos médicos clínicos da UPA e assim encaminhados via SAMU, conforme o protocolo adotado em todas as unidades. A Nath tem um outro assunto também de saúde, mais especificamente sobre o sarampo. Enquanto isso, a gente vai também monitorando na Câmara Municipal de Campinas os depoimentos da comissão processante que ouvem nesta manhã as testemunhas arroladas pelo vereador Vini Oliveira no processo aberto após um pedido feito por uma médica do Hospital Mário Gatti, também tudo ligado à saúde, quando no dia 1º de janeiro desse ano, Vini Oliveira e um grupo de assessores, eles entraram no Hospital Mário Gatti, fazendo gravações, dizendo que os médicos não estavam atendendo a população. Enfim, você sabe como está andando tudo isso. Semana passada, depoimentos de acusação, hoje os depoimentos de defesa. Terminou agora há pouco o primeiro desses depoimentos de Rafael Silva do Prado, assessor do vereador Vini Oliveira. Nesse momento, quem vai começar a depor, é um outro nome indicado por ele, Henrique Madison Bertelli Eloy. Daqui a pouquinho a gente vai para lá ouvir o começo desse depoimento e entender como isso vai acrescentar também na investigação parlamentar. Nath,
que se tem de novidade sobre a vacinação contra o sarampo aqui em Campinas, rapidamente? Então, a Secretaria de Saúde de Campinas iniciou ontem, na segunda-feira, a aplicação da dose 0 de vacina contra o sarampo. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde e visa evitar a reintrodução da doença no país diante do número, do aumento de casos nas Américas. Então, não é necessário agendamento para receber a dose, somente documentos, e o horário de atendimento vai variar entre as unidades e os horários estão todos disponíveis no site Vacina Campinas. E o estado de São Paulo todo está de olho e, claro, a Secretaria de Saúde não deixa para trás essa história que a gente sabe que mudou o mundo. Estou falando da pandemia da Covid-19, mas é uma doença que ainda não tem cura e que ainda está presente no nosso dia a dia. Só nesse ano, entre janeiro e maio, foram registrados 2.423 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 e 433 óbitos pela doença no estado de São Paulo. No ano passado, no mesmo período, foram mais de 5.500 casos e 980 mortes pela mesma causa. Em relação à influenza, foram registrados neste ano mais de 4.600 casos e 440 mortes. Nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a Tatiana Lang D'Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de São Paulo, na área da saúde. Tatiana, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Números que só mostram que nessa época do ano os cuidados precisam ser redobrados, principalmente em ambientes fechados e em locais para transmissão do vírus, né, Tatiana? É isso mesmo. Nesse momento de inverno, as pessoas elas tendem a se aglomerar mais em locais fechados e este é um ambiente propício para transmissão dos vírus respiratórios. Então, esse é um momento exatamente de alerta no qual as pessoas elas precisam se proteger. E a vacinação é a melhor forma de proteção. A gente ouve falar muito da síndrome respiratória aguda, mas embora ela esteja presente no noticiário, nem sempre a gente entende exatamente o que funciona no nosso corpo. O que é a síndrome respiratória aguda? A síndrome respiratória aguda grave, ou SRAG, como é popularmente conhecida, é um conjunto de sinais e sintomas que levam o paciente a ter um quadro clínico mais agravado e necessitar de uma internação. Então, esse paciente ele se inicia com sinais e sintomas como febre, coriza, pode ter uns episódios de falta de ar e outros sinais e sintomas, e esse quadro ele vai se agravar, e com isso esse paciente ele vai precisar ficar internado, por exemplo, num hospital, para receber todo o suporte necessário. Nath Luquezzi, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes, Tatiana Lang D'Agostini, a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde. Bom dia, doutora. Então quer dizer que a síndrome respiratória aguda grave ela é sempre uma tem como consequência uma outra doença, como por exemplo o Covid e tudo mais. Isso atrapalha ou facilita na maneira como as pessoas buscam esse tratamento ou não? Não, na verdade, a síndrome respiratória aguda grave, ela é uma condição clínica causada quando a pessoa ela entra em contato, por exemplo, com o vírus da Covid, da influenza, com o vírus sincicial respiratório e outros vírus respiratórios. E para que o paciente não evolua para um quadro grave, a gente precisa que esse paciente esteja vacinado. Então, ou seja, a vacinação é a melhor forma de se proteger. Então, a pessoa que toma vacina, por exemplo, contra a influenza, o princípio da vacina é evitar com que ela evolua para um quadro grave e evolua a óbito. Então, por isso que a gente está sempre insistindo para que a população se vacine, porque é a melhor forma de se proteger e não ter um quadro grave da doença. E como convencer aqueles que ainda não se vacinaram contra a Covid-19, doutora?
Bom, é importante a gente lembrar que todas as vacinas que estão disponíveis no nosso calendário básico de vacinação são vacinas seguras e eficazes. As pessoas não precisam ter medo. Nós temos o nosso portal que se chama vacinasemdúvidas.sp.gov.br e lá nós tiramos as 100 principais dúvidas de toda a população no que diz respeito à vacinação. Então, esse é o momento de não hesitar, não é um momento de pensar, devo ou não devo tomar vacina, é um momento de tomar todas as vacinas que nós temos disponível no nosso Sistema Único de Saúde. Durante a pandemia, nós tivemos algumas etiquetas, né, respiratórias, como o uso de máscara, e a gente foi perdendo isso conforme o tempo foi passando. Gostaria que você reiterasse novamente à população da importância de seguir essas orientações. É isso mesmo, Nath. Principalmente a questão da higiene das mãos e a nossa etiqueta respiratória, que ao tossir e ao falar, cobrir a boca e o nariz. Isso também é importantíssimo, além do uso de máscara para aquelas pessoas que já têm uma suspeita ou uma confirmação no que diz respeito ao vírus respiratório. Para a gente finalizar, como é que está sendo feito o monitoramento com as cidades do interior paulista e qual a recomendação para que a gente saiba o momento de procurar um hospital ou de, em casa mesmo, naquele repouso, naquele cuidado básico, a gente não sobrecarregar os hospitais aqui no estado de São Paulo? Tem sinais do nosso corpo que indicam que, olha, esse é o tipo de caso que a gente precisa de atendimento médico? Exato, é importante a gente lembrar principalmente que essas doenças virais, elas têm quadros clínicos muito parecidos, né? A influenza, a Covid, o vírus essencial e outros vírus respiratórios, mas tem alguns sinais de alerta um pouco diferente, principalmente, por exemplo, para as crianças. Normalmente, as crianças, quando possuem influenza, elas podem ter dor abdominal, diarreia, vômito e febre contínua. Então, isso também é um dos sinais de alerta no qual os pais precisam levar os seus filhos até uma unidade de saúde. Temos também a questão da falta de ar, que é muito comum para a Covid-19, a dor de garganta. Então, neste caso, é importante também buscar uma unidade de saúde. E quando estiver na dúvida, também procure uma unidade de saúde mais próxima da sua residência. Isso é muito importante e evita com que você possa evoluir para um quadro clínico mais grave. Nós conversamos com Tatiana Lang D'Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre saúde aqui no Manhã Bandeirantes para toda a região metropolitana de Campinas. Doutora? Muito obrigado e não hesitem, vacinem-se. A vacina é a melhor forma de se proteger. 11h17. Mais um rápido giro aqui da participação do nosso ouvinte. Estou devendo reportagens aqui que eu falei sobre o balão, sobre a onça, mas nosso ouvinte está também no nosso giro da participação aqui do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Eu estava lendo agora aqui que a empresa Embraer perdeu um contrato bilionário com a empresa LOT de aviação polonesa, na casa de 2,7 bilhões de dólares. Um dos motivos alegados teria sido a aproximação do presidente Lula ao Putin, a participação de Lula nos festejos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. Como a Polônia é uma crítica ferrenha à invasão russa à Ucrânia, esse contrato teria sido deixado de lado e a LOT agora fez um contrato com a Airbus para aquisição de 20 jatos A220 com pretensão de mais 20 para frente. Contrato na casa de 2,7 bilhões. Quer dizer que é para isso que as viagens desse cidadão servem? É assim que o Brasil está sendo respeitado no exterior? Além da gastança nessas viagens inúteis, ainda traz prejuízo. Bom dia a todos. A mensagem não é fake news, não. Basta procurar nos portais de notícias que vocês vão encontrar. Mensagem do Paulo Neves e informação aqui também do nosso portal band.com.br. A LOT Polish Airlines fez um pedido firme à Airbus para 20 aeronaves
de um determinado modelo A220-100 e 20 aeronaves A220-300, marcando a primeira vez que a Companhia Aérea Nacional da Polônia selecionou aviões Airbus como parte da modernização de sua frota. O acordo prevê a compra de 44 unidades adicionais. Isso foi anunciado no Paris Air Show 2025. A Embraer afirma que está buscando fortalecer laços com países europeus, incluindo a Polônia. Em março, durante a visita ao país, a Embraer assinou uma parceria com o Instituto de Aviação de lá para desenvolver novas tecnologias e materiais para aeronaves. Apesar dos esforços de aproximação, a Airbus acabou sendo a fabricante escolhida pela LOT Polish Airlines, que é o nome oficial da empresa. Agora, se isso tem a ver com as visitas do presidente Lula ou não, aí tem a questão também da interpretação. É óbvio que o Brasil tem uma proximidade muito grande com a Rússia, senão a gente não estaria nos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul. E é importante fazer aqui um posicionamento histórico. Se não fosse a União Soviética, não haveria vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, inclusive contra a Polônia, que foi invadida pela Alemanha nazista em 1939. Então, a proximidade com o presidente Putin pode ter feito essa negociação dar uma estancada. Mas me parece, Paulo, muito mais uma questão de governo local do que de país. De governo de momento na Polônia do que de país. Enfim, mas mais do que bem-vinda a mensagem do Paulo, e não é fake news não, é mensagem com propriedade, com informação e aí com uma interpretação também dos fatos, que é sempre bem-vinda pelo nosso ouvinte. Últimas mensagens aqui, primeiro agradecendo ao Maurício Bugrino. Ele manda uma foto pra gente aqui da Avenida Guilherme Campos, próximo ao Shopping Dom Pedro. Ele diz: olha esta árvore como está. Local exato, cruzamento da Avenida Guilherme Campos com a Avenida Wagner Samara, em frente ao Shopping Dom Pedro. Ele afirma que está assim há anos e pergunta: vamos esperar uma queda para eles tomarem providência? É o questionamento feito aqui pelo nosso ouvinte, o Maurício Bugrino. Agradecendo também ao Adriano Vermelho sobre o vereador ligeirinho e espalhafatoso, ele se refere à comissão processante contra Vini Oliveira. Se apostar fizesse parte da minha vida, colocaria muito dinheiro no veredito de inocente. Como bem sabemos, nem tão inocente assim. Mas é óbvio que perder o mandato no primeiro erro é subestimá-lo. Ele pode fazer mais do que isso para ser cassado. Vamos dar mais tempo e um voto de confiança em sua capacidade de meter os pés pelas mãos. O ser humano nunca decepciona no final. Será, Heitor, que ele vai processá-lo na justiça comum? Será que cabe? Ele pergunta aqui, desejando bom dia a Nath, a gente, aos bandimaníacos. Adriano, eu não sei não, viu? Eu tô sentindo o vereador Vini Oliveira meio isolado na Câmara Municipal. Tanto que a comissão foi aberta com muita facilidade. Tudo bem, que o vereador vota, não, sou a favor da investigação. Aí no final fala, sou a favor de investigar, mas sou contra caçar. Há uma grande tendência disso acontecer. Mas o próprio partido do vereador Vini Oliveira, a Cidadania, e nós ouvimos aqui o presidente do partido, o deputado Rafa Zimbaldi, não comprou muita dele não, viu? Não comprou muito a briga dele não. Vai depender muito desse depoimento que ainda não começou. Estão ainda as testemunhas falando no plenarinho da Câmara Municipal. 11h22. Nath Luquezzi, conta mais uma novidade pra gente aqui, antes de eu chamar as reportagens do nosso timaço que está espalhado aqui pelo interior paulista. O MEC ampliou o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem. Com isso, os candidatos terão até o dia 27 de junho para fazer esse pagamento. Então, a inscrição é confirmada somente após o pagamento. A taxa hoje é de R$ 85,00 e pode ser paga por meio de boleto, gerado na página do participante, Pix, cartão de crédito ou débito também em conta corrente ou poupança, aí vai depender do banco. Para efetuar o pagamento via Pix, o candidato só deve escanear o QR Code disponível no próprio boleto. Alunos de escolas públicas que terminam o ensino médio em 2025 estão isentos da taxa, por isso o sistema não irá gerar boletos para eles. Lembrando que as provas do Enem serão aplicadas aí nos dias 9 e 16 de novembro. E o exame será realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro em algumas cidades, no caso Belém, Ananindeua
e Maratuba, todas no Pará por conta da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então aqui para o nosso estado não tem nenhuma diferença, apenas dia 9 e 16 de novembro. 11h23, a Justiça manteve a prisão do piloto de um balão que provocou um acidente nesse final de semana no interior paulista, resultando na morte de uma psicóloga que foi passar o Dia dos Namorados, a semana do Dia dos Namorados, em um passeio romântico com o marido e não resistiu aos ferimentos. O Edilson Júnior conversou com o delegado à frente desse inquérito, Dr. Luiz Henrique Nunes, e atualiza você na reportagem. Um vídeo gravado por um dos passageiros mostra o momento da queda do balão em uma área de mata. O voo partiu de Boituva, no interior de São Paulo, nesse domingo e caiu em uma plantação de milho na cidade vizinha, Capela do Alto. 2 tripulantes e outras 33 pessoas estavam a bordo. Uma delas morreu, a psicóloga Juliana Pereira, de 27 anos, que veio com o marido de Minas Gerais. Ele e outros 9 feridos receberam alta. O piloto não tinha licença para voar e foi preso em flagrante por homicídio não intencional. A empresa onde ele trabalha já havia sido fechada em 2021 e voltou às atividades com outro CNPJ e endereço. O piloto foi trazido aqui para a delegacia de Itapetininga, cidade próxima do acidente, onde ele passou por audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em depoimento, ele alegou que uma rajada repentina de vento provocou a queda e que alguns passageiros tentaram pular quando estavam perto do solo. A juntada de laudos. Perfeito. E a verificação se ele agiu com imperícia, com imprudência ou com negligência, que são os fatos componentes do crime de homicídio culposo. Segundo a Prefeitura de Boituva, o balão não tem relação com o campeonato de balonismo que estava sendo disputado. Um dos voos, inclusive, foi cancelado por causa do mau tempo. O CENIPA, órgão da aeronáutica, investiga o acidente. E os animais silvestres seguem dando as caras na vida urbana. Uma onça parda morreu atropelada no quilômetro 52 da rodovia Anhanguera, trecho que passa por Jundiaí, região do Jardim Santa Gertrudes. O veículo que atingiu a onça foi embora sem parar no local do acidente. E num caso mais... esse um pouco com final feliz, pelo menos, vai? Apesar de ser folclórico. O que você faria, Nath Luquezzi, se desse de cara com uma onça no seu trabalho? Olha, eu gritaria e sairia correndo. Com certeza ela viria junto, né? O Wesley, funcionário de um lavacar, teve que pensar isso em segundos quando viu uma onça no seu local de atividades. O Igor Val conversou com ele e a gente atualiza também o que aconteceu nesse resgate feito pela equipe do Corpo de Bombeiros e pela ONG Mata Ciliar. Já imaginou estar saindo do trabalho e ficar cara a cara com uma onça? Foi isso que aconteceu com Wesley após o expediente em um lava-rápido no centro da cidade de Vinhedo. Ele passou por esse espaço para fechar o registro da água. Ouviu um barulho de algum animal. Quando foi ver, pensando que era um gato, se deparou com a onça, um macho filhote. Ela estava deitada ali no canto. Eu fui até o local e coloquei o rosto pensando que era o gato. Aí quando eu vi, era uma onça. Aí a reação foi só correr, né? Pra dentro do carro. A câmera de segurança do estabelecimento registrou o rugido da onça por volta da 1h da manhã. Ela ficou cerca de 13 horas nesse ponto, deitada. Wesley até passou por aqui quando chegou, mas não suspeitou de nada. Eu costumo parar todo dia aqui e nesse dia eu falei, quer saber, vou colocar lá do lado de dentro. 8 horas da manhã, nem passou pela minha cabeça que tinha alguma coisa ali. Durante o dia, o lava-rápido que fica na rua da prefeitura estava aberto. A cidade também estava movimentada. Aqui em frente acontecia uma festa junina dentro de um clube e na mesma rua um casamento na igreja matriz da cidade. Mas todos que passaram por aqui não viram a onça. Sobrou para o Wesley esse susto. Quando ligou para familiares e o corpo de bombeiros, acharam que ele estava brincando. Liguei para os bombeiros, né? Liguei para minha mãe também para falar sobre isso. Ninguém acreditou a princípio, né? Que é no meio de uma cidade, tá uma onça. Questão de 20 minutos chegou os bombeiros aqui. A patroa também veio conferir se realmente era, né? Chegou os policiais, isolou toda a rua, fechou todos os espaços. As equipes dos bombeiros, veterinários e guardas ambientais vieram para o local. A onça foi sedada sem ferimentos e encaminhada à Associação da Mata Ciliar em Jundiaí, especializada nesse tipo de captura e reabilitação.
O animal passou por avaliação médica, está bem e receberá os cuidados necessários e vai ser devolvido à natureza. Se acontecer com você, Nath Luquezzi, a orientação dos especialistas é, dentro do possível, manter a calma, se afastar lentamente dela, sem movimentos bruscos. E o importante, não correr e não dar as costas para a onça, senão ela vai entender que você é uma presa. Ameaça. Então você tem que ficar de frente, mostrando que você é grande, para ela sentir que você é uma ameaça e não uma presa. E o mais rapidamente possível ligar para o 193 do Corpo de Bombeiros, para que daí sim eles façam a retirada segura do animal. 11h29, daqui a pouco tem Band Mulher na tela da Band Mais TV com Nath Luquezzi e com Lari Lopes. Não tem onça hoje no estúdio não, né? Sem onça, pelo amor de Deus. A não ser a gente, nós somos as dona onça. Nossa Juma Marruá do Grupo Bandeirante. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre fonoaudiologia, principalmente para grávidas e bebês. Vamos falar também sobre dermatologia, quando aquela cirurgia, aquele procedimento estético não dá certo. O que fazer nesse momento? E vamos falar sobre cor e visagismo para cabelos. Tudo isso e muito mais, lógico. A nossa conversa diária sobre o mundo dos famosos, eu trago todos os babados ainda hoje, 1h30 da tarde. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Vem aí o Nossa Área, um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O pagamento do abono salarial do PIS/PASEP para nascidos em junho e agosto. O benefício vale para quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023. É necessário ter recebido até 2 salários mínimos por mês e estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos. O valor do abono varia. Quem trabalhou o ano todo recebe R$ 1.518. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o PASEP é responsabilidade do Banco do Brasil. Quem tem conta nesses bancos recebe direto. Os demais podem sacar pelo Caixa Tem, com um cartão do cidadão, ou pelo gov.br, com conta prata ou ouro. O valor estará disponível até dia 29 de dezembro de 2025. Mais de 4,5 bilhões de reais serão pagos neste mês. Para saber se tem direito, consulte o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.